é um bom Deus, e Ele tem mostrado isso durante toda a nossa vida, que Ele tem cuidado de cada um de nós. Em tudo, Deus tem nos providenciado tudo. Deus nunca deixou nos faltar nada. Nós podemos passar, sim, dificuldades, mas nunca necessidade. Ele sempre vai nos socorrer. Ele sempre está prestes para estender as mãos e nos ajudar quantas vezes for preciso. Ele estará ao nosso alcance, à nossa disposição. Então, por isso aqui estamos nesta noite. Porque Ele nos trouxe e nós cremos nisso. Então, o irmão Brana diz: nosso Deus é um bom Deus. Ele é tão bom para os seus filhos. Ele tem provido cada coisa boa para nós. Tudo que nós temos necessidade, Ele tem provido. Cada coisa boa, Ele tem provido para nós, a nossa saúde, o nosso emprego, tudo que nós precisamos para vivermos aqui nesta dimensão. Ele tem provido isto. Verdadeiramente você pode dizer, cada um de nós podemos dizer nesta noite: Pai nosso que está no céu. Amém? Cada um de nós podemos dizer isso, porque Ele tem providenciado todas as coisas para nós. A oração do Pai Nosso. Porque Ele é um Pai mesmo, diz o irmão Brana. Ele tem nos ajudado. Embora nós sejamos desobedientes, todos nós, o irmão Brana se incluiu nisso, ele diz: embora nós sejamos desobedientes, Deus encolheu a mão? Deus deixou de te livrar do acidente? Deus deixou de te curar porque você foi desobediente? O irmão Brana diz que não. Ele diz: embora sejamos arrogantes, meu Deus, Ele continua provando para nós exatamente o mesmo. Sejamos nós bons ou ruins, Ele nos dá alimento para comer. Sabe quando você se assenta com a sua família ali à mesa, e você pode ter aquele desejum com a sua família, aquele tempo maravilhoso com a sua família? Foi Ele quem te proveu aquilo. Foi Ele quem te deu saúde para você sair de casa e conquistar o pão de cada dia. Foi Ele que te deu condição, foi Ele que abriu as portas para você. E quando você se assenta com a sua família, você tem aquela oportunidade de agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. O irmão Brana fala: Ele nos dá alimento para comer, roupas para usar, casa para morar. Nós não temos motivo de agradecer a Deus a todo instante? Sermos agradecidos por tudo que Ele fez por nós. E o irmão Brana exclama de novo: Ele é tão bom, Ele tem providenciado. O irmão Brana continua dizendo no parágrafo 48, se nós pudéssemos simplesmente olhar ao redor e contar as boas coisas que Ele é para nós. E às vezes nós estamos tão cheios do dia a dia, do cansaço, do estresse, que nós não paramos nem sequer para agradecer por estas coisas, que nós começamos a naturalizar, vira uma rotina, vai para o automático, coisas essenciais. Quando nós abrimos os olhos pela manhã, podemos dizer: Jesus. No decorrer do trabalho, Jesus. Ao chegar em casa, Jesus. Porque foi Ele quem fez isso por você e por mim. Não, nós não paramos para considerar aquilo às vezes, o que se torna comum, rotineiro na nossa vida secular.
secular. Se torna tão comum, né? As coisas às vezes, mas não é comum não, neste mundo que nós estamos vivendo, de quantos espíritos Deus nos livra, de quantas doenças que Deus nos livra, tanto no lado natural, quanto também no espiritual. Ele nos deu anticorpos, para que nós pudéssemos andar neste mundo amaldiçoado pelo pecado e não ser contaminado. Nós não paramos às vezes. E se você não tivesse olhos, e se você não tivesse nariz, e se você não tivesse boca, e se você não tivesse orelhas, e se você não tivesse pés ou membros e não pudesse andar por aí, coisas que se tornam comum para nós, mas vem, Ele proveu os seus pés, aleluia. E se você não tivesse olhos e não pudesse ver, e mesmo assim você pudesse ouvir os barulhos, mas se você não soubesse o que eles eram, agora estão todos nos 5 sentidos do corpo que Ele nos proveu. Mas então, se nós simplesmente vivermos perto dEle, de Deus, Ele proverá algo a mais para nós. Há um discernimento que podemos ver que as pessoas comuns nunca conseguem ver. Às vezes para elas isso aí não passa da obrigação. Mas para nós isso é uma dádiva de Deus. É a graça de Deus na nossa vida. O mundo não consegue ver isso. Mas nós conseguimos ver isso. É por isso que quando você se alimenta, através daquele alimento, você está obtendo saúde. Porque você é grato. A gratidão faz isso. A gratidão gera alegria. Aí nós poderíamos falar daquele hormônio, ocitocina, que é o hormônio da alegria. Gera o hormônio da alegria dentro de você. E quando você se dá conta, você está cantando, você está agradecendo, você está bendizendo a Deus, dizendo obrigado Jesus, é o Senhor que cura as minhas enfermidades, é o Senhor que perdoa os meus pecados. Como eu poderia viver sem o Senhor? Neste mundo em que nós estamos vivendo, o que seria de mim? Aonde eu estaria, meu Deus? O Senhor é tão bom para mim, o Senhor é tão bom para nós, por isso nós estamos aqui. A alegria vai trazendo esses hormônios, dopamina também, que parece que faz parte. São 4 hormônios da alegria. E todos nós temos isso não só na parte natural, mas também na espiritual. Porque quando nós estamos enfrentando as lutas, as provas, as adversidades da vida, observe como um cristão passa por aquilo. Aí vem um trovão, né? Um trovão. A sua vida, a nossa vida, faz uma grande diferença neste mundo tão escuro, viu? Pode ter certeza disso. Faz uma grande diferença. Com tantos problemas, com tantas dificuldades, e você ainda sorrindo, tendo prazer de estar aonde você está. E o cristão, ele é tão honesto consigo mesmo, que ele reconhece aquilo. Ele prefere passar o que ele tiver que passar com Deus do que obter qualquer coisa fora da vontade de Deus. Ele prefere sofrer as consequências. Nós podemos ver isso na vida de cada cristão. Por isso que prosperidade é bom,
mas desde que ela não te distancie de Deus, desde que ela não roube o seu tempo com Deus, o seu companheirismo com Ele. Saber conciliar as coisas. Está bom, está dando certo, mas lembre-se, foi Ele quem proveu isto para você. Foi Ele quem te deu condições para isso. Então, por isso, valorize isso cada vez mais. E a forma de nós valorizarmos é exatamente mantendo o nosso compromisso com Ele, não deixando que estas coisas aqui de baixo venham nos separar, nos distanciar, nos tirar da nossa convivência com Ele. Então, o irmão Brana continua dizendo que as pessoas comuns não veem isso, mas nós vemos. Quando nascemos de novo, nós o vemos. Você o conhece, você o tem visto, Ele habitará em você para sempre. Ele é um bom Pai, Ele é a fonte da bondade. É a fonte da bondade e paternidade. Pertence ao nosso Deus, Ele é tão bom para os seus filhos que creem. Agora o profeta vai entrar na parte a respeito da luz. Nós falamos do hormônio da alegria, e olha a necessidade da luz, né? Uma coisa que Ele tem provido para nós, quando a pessoa está em harmonia com Deus, tudo para ele faz sentido. Ele tem prazer nas mínimas coisas. Uma coisa que Ele tem provido para nós é o brilho do sol. Olha onde o irmão Brana foi. Você sabe, você não poderia viver sem o brilho do sol. Você viveria por um pouco de tempo, porque nada cresceria. E o brilho do sol é uma coisa tão grande, tão necessária, todos nós sabemos disso. No natural, Ele nos providencia tantas coisas boas, né? Até para o nosso corpo. Tem uma coisa em especial que hoje é muito enfatizada, que é a vitamina D, né? Ela ajuda muito na questão da imunidade, do lado natural. Mesmo assim, nós simplesmente olhamos e dizemos, observe isso, é o sol. E saímos, vida agitada, o dia está corrido, vem? Nós olhamos por cima disto, mas quem foi que providenciou o sol para nós? Quem foi que te permitiu acordar? Mas nós percebemos, mas aquele brilho do sol é importante para a nossa vida. Ele nos ajuda e nos dá força, e agora isto é para o homem natural, diz o irmão Brana. Agora, então, ao brilho do sol espiritual, diz o profeta. No parágrafo 51. Esse brilho deste sol, nós não podemos ficar sem ele. Porque senão, nós seremos acometidos por tantas coisas, por tantos fungos, vírus e coisas que irão nos matar. E o irmão Brana diz que então, há um brilho do sol espiritual no qual nós não podemos viver sem ele. Todo natural tipifica o espiritual, e nós sabemos disso. Como temos uma boa comida que comemos à mesa, é um tipo de um bom alimento que comemos da palavra. É simplesmente um tipo, é uma expressão, o irmão Brana diz, é um tipo. Parte física da parte espiritual, qual significa mais para nós do que a parte física. Agora, nós tomamos, por exemplo, um homem que conhece a respeito do brilho do sol e está brilhando, e então ele simplesmente recusa admitir aquele brilho do sol. Ele diz, eu simplesmente não creio nisto. Ele desce para o porão e fecha a porta e simplesmente se recusa saber se o sol está brilhando. Eu não creio nisso. A palavra de Deus. Muitas pessoas dizem o mesmo, eu não creio nisso. Alguém diz, está quente, é saudável.
As pessoas que vivem onde há bastante sol têm cor, e elas têm mais saúde se vivem em contato com o brilho do sol. Interessante, teve um caso de uma irmã da fé nossa conhecida, que ela estava sofrendo muito tempo com problema de alergia, não sarava, vivia por conta de remédio, né? Até que um dia ela esteve num especialista, ele disse: passa a tomar o sol pela manhã, certo horário, e logo você faça isso todos os dias. Quando ela mesma se deu conta, ela não estava mais tomando o remédio. Por quê? Aquilo trouxe para ela aquilo que ela precisava, né? O sol, o brilho do sol. Agora, não creio nisso, ele diria, simplesmente se tranca. Aquele homem está em uma condição lamentável, se recusando a crer. Há algo errado com suas faculdades mentais. Se um homem faz isso, e se um homem se tranca do sol espiritual, o que lhe acontece? O que vai vir sobre ele? O que é que ele irá padecer?